Bom, eu acho que o que a gente, quando veio a ideia de fazer essa live, né, e foi o Paulo que sugeriu, que conhecia a Ana, e aí já veio a Thaís também. O Paulo fez uma pesquisa super legal para a gente poder pensar nas mulheres na ciência, né, porque parece que é uma coisa que é novo e não é. Né? Tem uma invisibilidade das mulheres na ciência, né? Durante toda a história da humanidade aqui no Ocidente, tem mulher fazendo ciência, das maneiras mais inusitadas e inéditas, inclusive, né? Ontem ou anteontem, foi ontem, né? Ontem saiu o Nobel de Química e duas mulheres. Foi ontem. Fazia tempo que isso não acontecia, né? Talvez a Marie Curie, que ganhou 2 vezes, e a filha ganhou também, né? Eu queria começar com a frase da Emanuele, como ela chama? Emanuele, que foi a que ganhou o prêmio ontem. Aí, Emanuele Charpentier. Meu desejo é que isso, né, o prêmio Nobel, transmita uma mensagem positiva para as jovens garotas que desejam seguir o caminho da ciência e mostre a elas que as mulheres da ciência também podem ter um impacto por meio das pesquisas que estão realizando. E ela trabalha com sequência genética, né? Ela e a parceira de pesquisa. E aí, a minha questão é que, assim, como que foi para vocês? Porque existe uma mística, né, de que as mulheres não teriam cérebro para fazer ciência exata. Vários caras ao longo da história descreveram que o cérebro feminino não dá conta. E na nossa escola mesmo que a gente percebe que, sim, a maioria das professoras, os professores de exatas são mulheres. A gente está aqui com a Juliana, que é a coordenadora de todo o pessoal de exatas, né? Eu até queria complementar a sua fala, Bia, porque até o Paulinho falou, eu sou uma pessoa que optou por educação, eu gosto de educação, eu gosto de estar à frente com os alunos, e eu gosto de falar sobre coisas que as pessoas não gostam de falar, porque elas são polêmicas, né? Então, a gente tem que lembrar que antes da gente ser professor de química, física, etc., a gente é educador. Então, toda vez que a gente fala sobre questões ligadas ao feminismo e à mulher na ciência, a gente tem, sim, essa questão que a Sharpner coloca, né? Que a mulher, o lugar dela é ali. Então, a gente tem um preconceito, sim, ainda muito grande por parte, e uma resistência por parte até mesmo de nós, mulheres, dentro da escola, dentro da educação. Por exemplo, a mulher tem que estar na ciência. Então, eu me aproveito muito das campanhas que já tem. Então, a Unicamp, ela faz bastante projeto legal, né? Ela faz ciências mulheres nas férias, ela faz as meninas super cientistas, e tem vários projetos que são para mulheres, e de eventos também que não são para mulheres, mas que tem mais mulheres interessadas do que homens, né? Por incrível que pareça, pelo menos lá no nosso público. E a gente escuta muito que o nosso lugar não é lá, que o nosso lugar não é ser cientista, né? E isso é uma fala que se replica na escola e que eu vou muito contra ela. Então, essa questão de estar lá, né, é muito importante. Uma professora na Unicamp que chama Laura Riffin, ela sempre está à frente desses projetos. Tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, é uma pessoa super engajada. E quando você leva as meninas para lá, você vê que elas percebem que aquele lugar é delas. Então, a posição da Ana tá aqui, da Thaís tá aqui é importante, porque quando eu falo, sou professora deles, né? Mas as meninas não acreditam que elas têm o potencial para estar lá, para ocupar o cargo de ser pesquisadora, de ser cientista, principalmente de áreas que são mais dominadas por homem, né? E os meninos questionam, mas por que um programa para menina e não para menino? Né? Eles têm dificuldade de entender que o lugar do homem sempre esteve lá. E a gente tem dificuldade em lutar por estar lá. Né? A Marie Curie, sou apaixonada por ela. E mesmo na época que ela ganhando o prêmio Nobel, sendo super reconhecida, a vida dela pessoal era mais motivo de conversa na época, né, por causa de um caso que ela teve com um professor, do que o prêmio dela. Então, assim, eles tentavam tirar o merecimento dela por uma questão pessoal. Né? Então, eu acho que é, sim, muito importante as meninas entenderem que elas precisam ocupar esses espaços
não só na ciência, como em outros lugares. E as outras mulheres precisam entender que é importante a gente estar lá, né? Porque às vezes essa fala vem também de meninos, com certeza, né? Mas também vem muito de outras mulheres. Um outro caso bem emblemático, que você citou o exemplo da Marie Curie, professora, é o da Rosalind Franklin também, né? Para ilustrar para os meninos esse problema, né, de por que as mulheres não acessam a ciência, né? A Rosalind Franklin, eu não vou me lembrar exatamente a formação dela, mas ela trabalhava com espectrometria de raio-x, não lembro. Ela trabalhava fazendo imagens a partir de raio-x, e ela, nos estudos dela, ela já tinha conseguido fotografar mais ou menos ali, né, o que seria a estrutura do DNA. E o orientador dela simplesmente pegou esses materiais, esse resultado que ela já tinha gerado, deu para o Watson e para o Crick. Eles se utilizaram desses resultados e eles lançaram o estudo que lançou, né, a estrutura do DNA. Eles até receberam o prêmio Nobel por isso também, né? Mas com um trabalho que foi apropriado de uma mulher. E ela não recebeu crédito nenhum por isso, né? Então a gente tem que entender também que acontece, infelizmente, essa camaradagem entre os caras na academia que bloqueia o avanço da mulher. Então, para os meninos entenderem que é complicado, né? Esses tempos atrás eu acabei lendo uma frase que me chamou muito a atenção, que até dá importância para uma discussão dessa, mostrando de um outro ponto de vista que a sociedade só vai ser justa com as mulheres quando a gente vê, como é que era a história? Quando a gente tiver quando a gente tiver uma mulher ignorante e desqualificada pro posto dirigindo um banco, né? Então, é uma comparação que parece meio boba, mas no final das contas é isso, porque a gente encontra muitos homens desqualificados, mas que estão numa posição e estão no lugar que uma mulher tem muito mais qualificação para estar, mas quem está lá é o cara porque ele é um homem. E aí as pessoas justificam é porque ele não é mãe, ele é pai, ele pode, ele não sei o quê. Então, entra em umas questões que, historicamente, estão ali, estão marcadas, né, que todo mundo usa, como que, vamos dizer assim, é um senso comum, né? Vou usar uma desculpa que todo mundo dá porque aceitam. É um pouco de medo da competição, né? Isso. Isso que a Thaís falou é bem interessante, pegando a discussão. Mas a Associação Nacional de Pós-Graduação daqui do Brasil, eles têm uns trabalhos muito interessantes com isso que você falou, Thaís, de que é uma questão também de autoconfiança da gente, né? Então, meninas, saibam que vocês são boas, vocês podem, sabe? Independente do que qualquer pessoa fala, vai em frente, porque eles fizeram várias pesquisas e eles observaram que, mesmo sendo muito bem qualificadas, as mulheres tendiam a não se aplicar para áreas das quais elas tinham qualificação, porque já de entrada elas não achavam que elas eram suficientes para aquele cargo, sabe? E homens com bem menos qualificação têm muito mais segurança de ir lá se aplicar e tomar o cargo, sabe? Então, a questão da gente também trabalhar a nossa confiança e da gente também passar confiança para as outras mulheres e para as meninas é muito importante. E não se deixar abalar por esses vários discursos que a gente tem ouvido muito, que nem o Douglas falou, né? A relação do preconceito, quando a gente teve algumas discussões em cima da descredibilidade, né, nos debates, do trabalho da mulher, da presença da mulher. Tem os nomes que eu nunca lembro, que são os fenômenos de cortar a fala da mulher. Então, quando a gente vê uma mansplaining. Bia, obrigada. Eu mas eu não ia lembrar. Então, assim, as mulheres estão falando, elas são cortadas o tempo inteiro. A gente teve a física, né, que conseguiu localizar o buraco negro no começo do ano.
E, gente, ela foi atacada porque aquele trabalho não podia ser dela, não podia ser de uma mulher parecida com os ganhadores de Nobel, que a Ana falou que na verdade era o trabalho feminino. E muita gente desacreditou o trabalho dela. Mas, gente, foi ela que fez. O pessoal da laboratório dela veio em defesa dela. Gente, sim, temos grupos de estudo. No grupo de estudo tem homens, tem todo mundo, mas o trabalho é dela, né? E tem sempre alguém que lidera o estudo, né? Sim. Então, eu acho que essa questão de cortar as falas das mulheres, cortar o estudo, dar o nome do estudo ao outro, né, para um homem, ainda são coisas que estão presentes. A gente não está falando do passado, a gente está falando de algo que aconteceu esse ano, né? Então, quando a gente vai desacreditar uma mulher na política, na ciência, como mulher, como posição de mulher, até mesmo líder de uma família, a gente sempre desacredita ela com falas de violência, né? Fazendo apologia à violência. As nossas mulheres são muito fortes. Na nossa comunidade, quando a gente chama as famílias, em geral quem vão são mulheres, né? E aí, assim, quando elas falam algo que não é conveniente, elas são desfeitas por preconceitos tão antigos que ainda, né, se perpetuam, né? Então eu acho que essa questão ela é muito importante, como o Douglas colocou. E eu acho muito comum perceber uma mulher, quando uma mulher fala, como a Ju estava falando, sabe, uma mulher fala alguma coisa que algum homem não gostou de ouvir, ela é atacada na vida pessoal dela. Ela é atacada diante das coisas da vida dela, do jeito que ela vive a vida dela, das escolhas que ela tem, tipo, mas você está falando isso porque você escolheu não ser mãe. Calma, peraí, não mistura joio e trigo, porque não vai dar certo. Então, tem muito disso ainda, infelizmente. Não é refutar o trabalho com o trabalho, né? É acreditar a pessoa no ad hominem, falando da vida pessoal dela.